Hoje é comemorado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Sob a liderança da Unesco e da ONU Mulheres, o evento acontece em vários países com atividades que visam dar mais visibilidade ao papel e às contribuições das mulheres nas áreas de pesquisa científica e tecnologia. A gente tem o prazer de receber nesse dia importante a doutora Jaqueline Góes, ela que é biomédica, doutora em patologia humana, que ficou ainda mais em destaque no seu trabalho por ser a responsável por sequenciar o genoma do coronavírus, apenas 48 horas depois da confirmação do primeiro caso de Covid aqui no Brasil. Doutora, obrigada pela presença, boa tarde, muito bom poder conversar com você hoje. Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, doutora, e também te ouvir sobre várias notícias em relação ao coronavírus nesse momento, mas nesse dia tão emblemático, queria que você falasse um pouquinho sobre as dificuldades que as mulheres ainda enfrentam no mundo científico. O Brasil é ainda mais desigual para cientistas mulheres? Sim, acho que o mundo de um modo geral é desigual, existe uma disparidade de gênero muito significativa dentro da área científica, e o Brasil também segue essa tendência, né, infelizmente. A gente tem uma diferença, eu diria, no Brasil, que é a presença majoritária de pessoas do gênero feminino nas fases mais iniciais da carreira, porém nas posições de decisão, nas posições de liderança, e isso não corresponde, né? A gente tem muito mais homens em posições de liderança do que mulheres, e é justamente contra isso, pelo menos para que a gente tenha um pouco mais de equidade nesse aspecto, que a gente tanto luta e traz essa pauta para discussão. Tainá. Doutora Jaqueline, eu queria ir um pouquinho além, que a senhora trouxesse o seu conhecimento na ciência para situar a gente sobre o cenário atual da pandemia e o que a gente vem discutindo de possibilidades de melhora, olhando aqui para o nosso campo, para o Brasil, já que a gente olha lá para fora, para a Europa, alguns países já liberando máscara, caminhando para uma flexibilização maior das medidas de restrição. Onde é que a gente se encontra nesse cenário e quando que a gente pode falar num cenário mais otimista? Eu acredito que o Brasil ainda aliás, o mundo de um modo geral, e principalmente o Brasil, a gente caminha numa fase muito positiva em termos de vacinação, com aderência da população, principalmente agora nos grupos mais, a faixa etária um pouco menor, né, com as crianças já sendo vacinadas no Brasil, mas eu acho que ainda é um momento de muita cautela, e eu falo isso seguindo a tendência da Organização Mundial da Saúde, que apesar de trazer essas informações mais tranquilas, eu diria, em relação à infecção pela Ômicron, que é a variante que atualmente tem circulado no mundo como um todo, traz também essa preocupação justamente porque, apesar da Ômicron estar causando sintomas mais leves, ela ainda é uma variante muito preocupante, é uma variante de preocupação, tem uma disseminação muito alta dentre as populações, não é à toa que a gente está tendo muitos casos da variante, e traz aí também a contribuição do processo de vacinação justamente para que esses sintomas ou esses quadros clínicos eles sejam menos severos do que as variantes anteriores. Apesar disso ser uma boa notícia no sentido de que, olha, a vacinação de fato está trazendo o efeito esperado, que é justamente reduzir as hospitalizações e reduzir casos mais graves e óbito, a gente ainda precisa ter muito cuidado porque novas variantes podem surgir e as flexibilizações elas podem, inclusive, favorecer esse cenário de surgimento de novas variantes que podem ser mais graves ou podem trazer um desfecho não tão esperado, ou pelo menos não é o que a gente quer nesse momento. Então, eu acho que é um momento de cautela, a gente está verificando o efeito da vacinação, principalmente em massa. Isso é uma boa notícia, mas ainda é um momento em que a gente precisa manter as restrições, flexibilizar o mínimo possível, e principalmente no sentido da prevenção individual, que é o uso de máscaras, o distanciamento social, evitar que a gente se exponha, porque a gente não sabe como é que esses vírus estão, nesse momento, evoluindo e que podem, de fato, causar
uma variante, ou podem emergir uma nova variante mais severa do que a gente espera. Então, eu acho que apesar de ser uma boa notícia o fato da Ômicron estar causando casos menos graves, ainda precisamos ter muita cautela, não podemos baixar a guarda tão facilmente assim. Acho que esse é o cenário do Brasil, e não só do Brasil, eu acredito que seja o cenário mundial, apesar de algumas restrições de fato estarem sendo flexibilizadas no restante do mundo, principalmente aqui na Europa. Sim, doutora, você tocou nesse ponto de outras possíveis novas variantes. Nesse sentido, qual que é a capacidade do Brasil de fazer sequenciamento genético? A gente, de fato, consegue identificar o que está acontecendo neste momento em relação à Ômicron aqui no nosso país? Se novas variantes já estariam circulando? A gente tem essa capacidade de sequenciamento mais abrangente em todas as regiões do país? A gente tem capacidade técnica de sequenciamento. Eu venho de um grupo de pesquisa, faço parte do grupo de pesquisa que sequenciou os primeiros casos. A gente tem capacidade técnica e essa capacidade não está concentrada no estado de São Paulo. Pelo contrário, a gente tem uma série de outros projetos e outras iniciativas de outros grupos de pesquisa no Brasil que permitem essa capilaridade, mas a gente ainda tem a questão da limitação de recursos. Então, eu acho que hoje o que falta para o Brasil são recursos que sejam utilizados para capilarizar essa abordagem de se realizar o sequenciamento e identificar possíveis variantes novas que já estejam circulando na população. Então, existe aí uma dualidade entre ter capacidade técnica, o Brasil tem grupos de pesquisa, institutos preparados para realizar o processo de sequenciamento em grande escala, porém a gente também tem um outro lado, que é a questão do recurso, uma vez que os insumos quase todos são importados e a gente, para além disso, precisa ter mais incentivo, e eu diria até incentivo do governo federal nesse aspecto, para que a gente possa realmente cobrir uma área grande no Brasil. Agora, Jaqueline, vamos lá. Eu queria que você voltasse no assunto. Você falava sobre, um pouquinho na abertura da nossa conversa, sobre o seu trabalho à frente, né, da descoberta desse genoma do coronavírus. E a gente precisa voltar a falar sobre a atuação das mulheres, né? Queria que você contasse um pouco aqui, elencasse os principais desafios que você vê hoje e que a ciência enfrenta, né? O que as mulheres hoje na ciência enfrentam e que pode ser dirimido aí, de repente, até com os trabalhos que vão surgindo diante desse enorme desafio que é a pandemia. Olha, eu acho que no campo das disparidades de gênero, a gente enfrenta justamente a dificuldade de ter acesso ou de ter uma representatividade nos cargos de decisão, né, nas posições de poder. E eu acho que isso norteia tudo o que acontece, principalmente no Brasil, porque uma vez que a gente não tem uma representatividade significativa nos cargos de decisão, com poucos exemplos, obviamente, como a professora Anísia, que é a presidente da Fiocruz, uma série de outras mulheres que são hoje liderança dentro do campo científico, isso ainda não é uma realidade num percentual que seja considerado representativo, onde a gente tenha 50% feminino, 50% masculino. E isso eu trago porque eu acredito que algumas decisões e algumas prerrogativas, elas acabam sendo descartadas ou talvez não avaliadas da forma como deveriam ser, quando a gente pensa nas questões que dizem respeito à carreira feminina. Então, a questão da parentalidade é algo que se discute muito, as mulheres, elas... estatisticamente, isso já é demonstrado que as mulheres diminuem, elas reduzem a sua produtividade no período em que entram no processo de maternidade, e isso acontece justamente porque as mulheres acabam socialmente assumindo esse papel dos cuidados, não só com o novo ser, mas também com os cuidados com a casa. Esse é um dos pontos. A questão da oportunidade, a gente precisa oportunizar mais desenvolvimento para as mulheres, principalmente nas áreas STEM, que as áreas que a gente conhece nominalmente como áreas masculinas, né, as engenharias, a área de matemática, a própria área de ciências. E eu acho também que, mais do que isso, é justamente você trazer políticas públicas que incentivem não só essas mulheres que já estão na carreira científica,
mas também aquelas que desejam entrar, as meninas em idade de escolha profissional, a educação infantil, a educação fundamental, para que essas mulheres tenham a possibilidade de chegar até a área acadêmica. Isso eu acho que é um processo que realmente não envolve única e exclusivamente a academia, mas toda uma cadeia que leva essas mulheres até o ambiente científico, até o ambiente acadêmico. Doutora Jaqueline Góes, muito obrigada por essa conversa com a gente aqui ao vivo na CNN Brasil. Bom trabalho por aí, até uma próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Obrigada.